Os 10 vírus mais perigosos do mundo, prepare-se para se surpreender. IA na área. Hoje a gente vai mergulhar num mundo microscópico, mas capaz de causar danos colossais. O mundo dos vírus. E não tô falando daquele que derruba seu computador, mas sim daqueles que podem derrubar a humanidade. Vírus que podem causar pandemias globais, hemorragias internas e até levar à morte em questão de dias. Pois é, a natureza é fascinante e aterrorizante ao mesmo tempo. Então preparem o seu microscópio imaginário, coloquem suas máscaras de proteção, porque no vídeo de hoje vamos desvendar os 10 vírus mais perigosos do mundo. Se segura na cadeira e bora lá! Começamos nossa lista com um vírus que talvez você nunca tenha ouvido falar, o hantavírus. Esse nome sinistro vem de um rio na Coreia do Sul, onde ele foi identificado pela primeira vez na década de 50. Mas não se engane, o hantavírus não se limita à Ásia. Ele está presente em diversas partes do mundo, inclusive aqui no Brasil. A transmissão para humanos acontece principalmente pela inalação de poeira contaminada. Mas o contato direto com esses fluidos também pode ser fatal. Ele causa uma doença chamada síndrome pulmonar por hantavírus, que começa com sintomas parecidos com uma gripe forte, febre alta, dor de cabeça, dores musculares, calafrios. A taxa de mortalidade do hantavírus é assustadora, chegando a 50% em alguns casos. A melhor forma de se proteger é evitando o contato com roedores e seus excrementos. Então, já sabe, né? Mantenha sua casa sempre limpa e organizada. Se você acha que a pandemia de Covid-19 foi assustadora, prepare-se para conhecer a fúria da gripe espanhola. Em 1918, o mundo vivia o fim da Primeira Guerra Mundial, mas um inimigo invisível e muito mais mortal se espalhava pelo planeta, o vírus H1N1. A gripe espanhola, como ficou conhecida, infectou cerca de 500 milhões de pessoas, um terço da população mundial na época. Os sintomas eram aterrorizantes: febre altíssima, tosse intensa, dores musculares excruciantes, pneumonia grave e, em muitos casos, hemorragias internas. A morte podia chegar em questão de horas ou dias. A guerra, com seus campos de batalha lotados e condições sanitárias precárias, serviu como um verdadeiro rastilho de pólvora para o vírus se espalhar. A gripe espanhola foi um marco na história da humanidade, mostrando o quão vulneráveis somos a esses inimigos microscópicos. Prepare-se para conhecer o Marburg, um vírus tão letal quanto o Ebola. Descoberto em 1967 na Alemanha, ele causa febre hemorrágica devastadora. Os sintomas incluem febre alta, dores musculares e sangramentos. A taxa de mortalidade pode chegar a 90%. Medidas de isolamento rigorosas são essenciais para conter o vírus. Vírus da raiva, uma ameaça silenciosa e mortal. A raiva é uma das doenças virais mais letais, com uma taxa de mortalidade próxima a 100% se não tratada. Transmitida pela mordida de animais infectados, ataca o sistema nervoso central. Viaja pelos nervos até o cérebro, causando encefalite e sintomas neurológicos graves. Alterações de comportamento, ansiedade, delírios, espasmos, convulsões, paralisia e morte. A hidrofobia é um sintoma clássico. Vacinação de animais domésticos é essencial. Se mordido, lave o local e procure atendimento médico para a vacina antirrábica. HIV. A pandemia que mudou o mundo. Na década de 80, o mundo se deparou com uma nova ameaça, o HIV, que se espalhava de forma silenciosa e mortal. Originado em chimpanzés na África Central, o HIV se espalhou pelo mundo através do contato com fluidos corporais infectados. O HIV ataca o sistema imunológico, deixando o corpo vulnerável a infecções oportunistas. A AIDS é o estágio mais avançado da infecção pelo HIV. Hoje, com antirretrovirais, o HIV é uma infecção crônica controlável. Com tratamento, pessoas com HIV podem ter uma vida longa e saudável. Gripe aviária, H1N1, a ameaça constante da próxima pandemia. Imaginem um vírus tão contagioso quanto a gripe comum.
mas com uma taxa de mortalidade assustadoramente alta, chegando a 60% em alguns casos. Esse é o H5N1, o vírus responsável pela gripe aviária, uma ameaça constante que paira sobre a humanidade. O H5N1 é um vírus que circula entre aves, principalmente aves aquáticas migratórias, mas que pode infectar humanos e outros mamíferos. A transmissão para humanos ocorre principalmente pelo contato direto com aves infectadas ou suas fezes. A alta taxa de mortalidade do H5N1 se deve à capacidade do vírus de causar uma resposta inflamatória exacerbada no organismo, levando a um quadro de tempestade de citocinas, que danifica os pulmões e outros órgãos vitais. Vírus Lassa, o perigo escondido na África Ocidental. O vírus Lassa, transmitido pelo rato Mastomys natalensis, causa a febre de Lassa. Transmissão ocorre pelo contato com excrementos de roedores infectados. Alimentos e utensílios contaminados também são fontes de infecção. Transmissão pessoa a pessoa pode ocorrer em hospitais. Sintomas variam de leves a graves, incluindo hemorragias e coma. Tratamento precoce com ribavirina pode salvar vidas. SARS-CoV, o alerta vermelho que o mundo ignorou. Em 2002, o mundo se viu diante de um novo inimigo invisível, o SARS-CoV, o coronavírus responsável pela síndrome respiratória aguda grave, ou simplesmente SARS. Esse vírus, que surgiu na China, se espalhou rapidamente para mais de 30 países, causando pânico global. A SARS, que se manifestava com sintomas como febre alta, tosse seca, falta de ar e pneumonia grave, tinha uma taxa de mortalidade de cerca de 10%. O vírus se espalhava principalmente pelo ar, através de gotículas respiratórias liberadas, quando pessoas infectadas tossiam ou espirravam. Felizmente, graças a medidas rigorosas de controle de infecção, como isolamento de pacientes, rastreamento de contatos e quarentena, o surto da SARS foi contido em meados de 2003. No entanto, o vírus deixou um legado de medo e incerteza, mostrando ao mundo o quão rápido um novo vírus pode se espalhar e causar estragos. Ebola, o flagelo hemorrágico da África. Poucos vírus evocam tanto medo quanto o Ebola. Esse vírus causa uma febre hemorrágica devastadora, deixando um rastro de sofrimento e morte. Identificado pela primeira vez em 1976, no Sudão e Congo, perto do rio Ebola, que deu nome ao vírus. Acredita-se que morcegos frugívoros sejam os hospedeiros naturais. A transmissão ocorre pelo contato com sangue e fluidos. O Ebola causa uma doença grave e muitas vezes fatal. Vírus da varíola, a praga que a humanidade conseguiu erradicar. A varíola, essa doença terrível que assolou a humanidade por séculos, deixando marcas profundas em nossa história, é um exemplo assustador do poder devastador dos vírus. A varíola era causada pelo vírus variola, que se espalhava de pessoa para pessoa através do contato direto com fluidos corporais infectados, como saliva, pus das feridas ou gotículas respiratórias. A doença causava febre alta, calafrios, dores de cabeça intensas, dores musculares e, o mais característico, as pústulas, que se espalhavam pelo corpo, deixando cicatrizes profundas. Graças a um esforço global de vacinação em massa, a varíola foi erradicada em 1980. Sim, você ouviu direito, erradicada. O último caso natural da doença ocorreu na Somália, em 1977. A erradicação da varíola é considerada um dos maiores triunfos da saúde pública. É a prova de que, com união, ciência e determinação, podemos vencer até mesmo os inimigos mais temidos. E a luta continua. E aí, pessoal, depois dessa viagem pelo lado obscuro do mundo microscópico, deu para sentir um arrepio na espinha? A gente viu como os vírus, apesar de minúsculos, podem ser verdadeiras máquinas de destruição em massa. Por isso, é fundamental continuarmos investindo em pesquisa, desenvolvimento de vacinas e tratamentos, além de fortalecer os sistemas de saúde pública ao redor do mundo. Afinal, a próxima pandemia pode estar à espreita, e precisamos estar preparados para enfrentá-la. E você, o que achou desses vírus aterrorizantes? Qual deles te deixou mais chocado? Conhece algum outro que poderia entrar na lista?
Conta pra gente nos comentários. E não esquece de compartilhar esse vídeo com os amigos, porque conhecimento nunca é demais, né? Valeu, galera! Até a próxima!